Palavra o deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, em 2 de fevereiro de 2015, eu tive a honra de, nesse plenário, fazer um juramento de defender a Constituição brasileira. E é algo que eu tenho gravado na minha mente, no meu coração, e que vou levar para toda a minha vida. E quando nós estamos tratando da questão da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo do presidente Michel Temer, algo parece que não se encaixa a partir do seguinte ponto: o que diz a Constituição? Artigo 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. E no artigo 194, logo na sequência, diz o seguinte: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. E aí segue o texto do artigo 194, 195, falando com relação à Seguridade Social. Eu já fiz uma outra fala nessa tribuna com relação a essa proposta apresentada, claro, já me posicionando contrário, já declarei o meu voto, inclusive, quando essa proposta chegou aqui, e eu analisei juntamente com a minha assessoria e nos aprofundamos nessa temática e vimos que, de fato, não alcança aquilo que realmente precisa ser feito na Previdência do nosso país, porque aqui está tratando somente da Previdência, essa proposta, aliás, enquanto a Constituição trata do conjunto da Seguridade Social. E nós sabemos que quando se trata do conjunto, e eu sou constitucionalista, eu vou nessa linha, eu não sou fiscalista, eu não sou base do governo, então eu faço análise como parlamentar que defende a Constituição, eu faço análise constitucionalista, que economistas e outros fazem, que é o conjunto da Seguridade Social. E quando nós olhamos o conjunto, realmente, ao olharmos para essa proposta, eu não consigo ver contemplada as mudanças que são propostas. Então, já me posicionei, tenho trabalhado contra essa proposta, não simplesmente contra uma pessoa, reitero sempre aqui, meu posicionamento não é ideológico simplesmente, tenho posição, tenho estudado a matéria, tenho escutado a população brasileira, o meu nicho especificamente, a Igreja Católica, pessoas ligadas a movimentos dentro da igreja, então não estou aqui voando como alguém que não representa nada ou representa a si mesmo, não, represento aqui um nicho muito específico da nossa sociedade e tenho tentado ser coerente em ouvir essas pessoas. Mais um ponto muito específico que eu quero apontar hoje aqui nessa fala é com relação a algo que nós debatemos muito com o relator, o deputado Arthur Maia, e ele até num gesto inicial, querendo como que agradar um segmento, dizendo que faria uma concessão para as entidades filantrópicas, santas casas e hospitais, e especialmente essas entidades, na grande maioria, são gerenciadas por entidades religiosas, como se estivesse fazendo um favor para essas entidades, quando, na verdade, essas entidades têm, inclusive, respaldo constitucional aqui no parágrafo 7º do artigo 194 da Constituição, que elas são isentas dessas contribuições, porque elas são o braço do Estado lá na sociedade, na ponta, onde as pessoas não têm assistência social, onde as pessoas não têm saúde, essas entidades fazem o trabalho que é obrigação do governo, e o governo não consegue fazer, e agora quer jogar um peso sobre essas entidades. Então, depois dessas discussões, nós havíamos imaginado que o nobre relator teria um mínimo de sensibilidade para não tocar nessa realidade, mas nos parece agora, com a aglutinativa, a emenda aglutinativa que foi entregue hoje de manhã, que continua aqui no texto, no artigo 195, o parágrafo 11b, que coloca em risco, sim, as entidades filantrópicas, os hospitais beneficentes e as santas casas. Nós não vamos nos cansar de lutar em favor dessas entidades. Eu sou um parlamentar que coloca pelo menos 80% das minhas emendas na saúde e santas casas e hospitais filantrópicos, e eu não vou me cansar de defender essas entidades, porque eu sei, e as pessoas mais pobres sabem a importância dessas entidades para a nossa sociedade. Então, se o nobre relator, infelizmente, não teve essa sensibilidade nesse primeiro momento, nós esperamos que o governo, mais uma vez, possa olhar para a sociedade brasileira, se não como um todo, porque a proposta, como eu disse, com todo o respeito que tenho
ao governo, mas não atende aquilo de fato que precisa ser feito, está atendendo muito mais o setor econômico do nosso país, querendo jogar uma massa da população para a mão dos bancos, para a previdência privada, mas que nesse caso, nas entidades beneficentes, que elas sejam preservadas para o bem do nosso país e do nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente.